Olá, saudações, salute, shalom, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal visa dicas de leitura, crítica literária referente a livro, literatura e religião, religiosidade, história das religiões, sociologia das religiões, e sem caráter apologético, ou seja, não visa pregar nenhuma das religiões, né? Ou seja, expor aqui de cada religião, fala a doutrina de cada religião, não é o canal de uma religião para falar mal de outra, né? Então, infelizmente, a gente vê muito no YouTube canal em que a pessoa, em vez de falar da própria fé, né, expor a sua fé, a sua doutrina, fica atacando a doutrina alheia, a fé, a religião alheia, né? Então, eu acho assim de péssimo, né? Para dizer o mínimo, né? Péssimo gosto, né? Sim, para não dizer que é, né? Ou seja, fale da sua fé, né? E não precisa ficar atacando a fé ali, né? Então eu vou falar hoje umas dicas de leitura que quem está acompanhando o canal está sabendo que eu sigo muito a Karen Armstrong, que é a forma de apreensão da história dos monoteísmos, né? Não, mas não apenas o livro dela, mas o carro-chefe aqui, porque ela vai contar a história do judaísmo, cristianismo e islamismo, né? As três principais religiões monoteístas, mas tem outras religiões monoteístas. Quem está seguindo o canal sabe que tem outras religiões monoteístas, né? Também usando aqui a breve história do cristianismo, que ele é bem conciso, né? Mas dá abertura para você entender uns panoramas, e depois você pode pesquisar, né, os detalhes aqui em outros livros. Esse aqui é uma breve história, então ele é bem sucinto, bem resumido, mas é muito bom, porque aí você pega até panorâmico e vai falar das relações do cristianismo, judaísmo e cristianismo, islamismo, né? Para aspectos de Bíblia, aspectos de cânone, né, falando dos cânones, deuterocanônicos, apócrifos, etc., usando muito aqui, ó, a Bíblia sem mitos, né, do teólogo, né, o Eduardo Arendts, né, que é da Universidade lá de Lima, no Peru, né, latino-americano. Então, quando eu falar alguma coisa de Bíblia, a relação da Bíblia hebraica com a Bíblia cristã, né, vou usar, obviamente, a fonte dele, que ele é um estudioso do cânone bíblico, né. E a Karen Armstrong, que vai falar muito das relações do judaísmo com o cristianismo. O tema do vídeo é judaísmo e cristianismo, né? Qual a relação das dois, né? A gente fala assim, uma civilização judaico-cristã, Deus judaico-cristão, a Bíblia judaico-cristã. A Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, realmente é um compêndio de escritos hebraicos e escritos cristãos, né? Hebraico e aramaico e grego, né? Septuaginta para o grego e depois para o latim com a Vulgata, né? Então é isso aí. E também dá uma passagem aqui sobre aquela questão, que já falei em outros vídeos que não resolvemos ainda, que é a questão do judaísmo messiânico ou judaísmo nazareno, ou os judeus que têm o testemunho de Yeshua, né? Que Yeshua é o nome hebraico para Jesus, Jesus, que é um termo grego, né? Nome grego, mesma coisa, né? E quando eu falar Yeshua aqui e Jesus é a mesma pessoa, para dizer assim, né? Muito bem, então ela vai explicar que houve, né, assim, no início do cristianismo, né, e também aqui, ele vai falar, né, os dois nesse ponto aqui também, a questão de que no início do cristianismo, né, o cristianismo é uma seita ali do judaísmo, né, ou seja, a questão do Messias, vários Messias se apresentaram, a questão do Messias ser um rei, né, uma pessoa ungida especial, mas não uma divindade, que aí já é outro, né. Então, vai mostrar que interessante que o judaísmo é uma coisa, né, era uma religião ali, podemos dizer, né, uma religião periférica no Império Romano, né, e interessante que com a ascensão do cristianismo é que o judaísmo foi levado para o Império e passou a ser estudado, né. Então a gente, inclusive ali o Arens, né, fala assim que a gente muitas vezes estuda o Antigo Testamento, que aliás não é um bom termo, né, seria a Bíblia hebraica, com o olhar do Novo Testamento, a Nova Aliança. Então já pensando, você já vai avaliando um pelo outro, né? Tipo assim, então, ao invés de você ler a história do povo judaico, né? Da crença judaica, cultura judaica, a leitura cristã é de pontuar no Antigo Testamento, né? A Bíblia hebraica, a Taná, a Torá, aquilo que confirma a crença cristã, né? Então a gente vai chegar nisso aí. Então o cristianismo ajudou a divulgar o judaísmo que não é uma fé proselitista, ou seja, não fica pregando de porta em porta, né? O judaísmo geralmente passa de pai para filho, assim, né? Vai crescendo a população judaica, né? É uma religião do povo judeu, né? E um Deus único e único, né? Então a Karen Armstrong vai falar assim, uma das principais diferenças do judaísmo para o cristianismo, do cristianismo para o judaísmo, e o cristianismo já tem essa ideia da divindade, né? A divindade de Jesus
e depois a criação da Trindade, né? A criação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, etc. Então essa é a grande diferença e a ideia do Emmanuel, Deus entre nós, né? Porque a ideia no judaísmo, tanto também no islamismo, vai ver, não tem essa ideia de encarnação porque Deus é transcendente, né? Então Deus é transcendente, o que age no mundo aqui, né? Podemos chamar de Espírito Santo ou Ruach HaKadosh, né? em hebraico, seria uma manifestação divina e um fôlego divino, uma força divina, né? Então, até impessoal. Agora, você pode achar textos bíblicos que têm a pessoalidade do Espírito Santo e textos que não têm a pessoalidade do Espírito Santo. Então, depende da leitura que você fizer, né? Então, é isso que eu li, o Eduardo Ares fala muito de depende da leitura. Você vai selecionar versículos que vão apoiar a pessoalidade do Espírito Santo. E vai encontrar versículos que vão apoiar a impessoalidade do Espírito Santo. Depende da leitura que você fizer, né? Assim como a divindade de Cristo, assim como a questão da Trindade, depende do ponto de vista que você adotar, né? E aí, a questão é que no início, então, existia essa relação do judaísmo e do cristianismo. Existiam grupos que, os ebionitas, né, mais famosos, entre os nazarenos, porque o cristianismo não era chamado de cristianismo, foi só depois, né, que seguinte, o Atos dos Apóstolos, os cristãos foram chamados de cristãos, né? Mas antes eram os nazarenos, aqueles que seguiam o Messias, considerando que Yeshua, né, o Jesus de Nazaré, é o Messias. Existiam vários outros candidatos a Messias. Ao longo da história do judaísmo, né, ela vai mostrar que várias pessoas se apresentaram como Messias. Olha isso. Muito bem, aqueles, né, o judaísmo messiânico, que seria uma redundância, porque todo judaísmo é messiânico. Então, o judaísmo nazareno se diz continuista dessa linha lá, né? Mas tem algumas considerações, porque, por exemplo, os ebionitas, que é um desses grupos nazarenos, né, um dos grupos nazarenos, que seguiam as cartas de Tiago, seguiam a linha judaica, a circuncisão, a lei alimentar, era diferente de Paulo, que Paulo, o apóstolo Paulo, né, que era um judeu, que era fariseu, mas ele já falava, você não precisa converter ao judaísmo se você virar cristão. Ele estava pregando para os gentios, então não, você já vai virar cristão direto, né? Você vai passar pelo batismo, vai aceitar Jesus, vai aceitar a graça, a salvação pela graça, a salvação pela fé. Então você não precisa circuncidar, você não precisa aceitar as leis judaicas, né? A lei de alimentação, a circuncisão, para se tornar cristão. Então foi aí a grande propagação do cristianismo no mundo gentio, porque as leis não eram mais judaicas, né? E os ebionitas mantinham as leis judaicas e também a questão do Messias ser um humano, né? Um homem perfeito, um homem santificado, ungido pelo Espírito, mas não tinha essa ideia de verbo encarnado, né? Então é interessante que isso vai surgir no outro século com o Evangelho de João, e também alguns textos de Hebreus, Apocalipse, que já é a divindade de Jesus, né? Os grupos ebionitas não tinham isso, né? E tinha os gnósticos também, gnóstico que falava do Cristo cósmico, uma força cósmica que encarnou em Jesus de Nazaré, né? Ou então nem encarnou, porque tem grupos gnósticos que falam que a carne é pecado, então o ser puro não teria carne, então Jesus seria uma miragem, né? Não teria corpo. Por isso que João fala lá, né, que o verbo se fez carne. Porque a ideia de verbo, palavra, logo, já tinha, tanto na filosofia grega como na ideia judaica de que Deus criou pela palavra, né, haja luz, crie-se a luz, e tudo existiu. Pela palavra tudo se fez, através da palavra tudo se fez. Isso aí está no judaísmo, né? E também está no islamismo, né? A ideia de que Deus falou, Allah falou e aconteceu. Mas aí a grande virada aí foi que esse verbo encarnou. Então a ideia de que o verbo era Deus, o verbo era divino, a palavra é divina e a palavra se fez carne entre os humanos, né? Então essa é a grande diferença. Muito bem, e aí teve a diferença, então, a separação, que aí durante um tempo teve os ebionitas, os nazarenos, mas eles eram atacados tanto pelos romanos, como pelos judeus, como pelos cristãos, então era difícil, né? Os cristãos foram perseguidos até que eles, através lá, né, da história, da política, né, o Constantino e tal, os concílios, foram se formando então o cânone da igreja, os dogmas da igreja, e aí não tinha lugar mais para ebionita, para judeu nazareno, etc. Né? Então, tanto é que os judeus messiânicos vão falar isso, né, que houve a romanização, o paganismo, a apostasia da igreja, vários grupos, né, inclusive os reformados, os protestantes falam isso, olha, a igreja católica é apostasia, é idolatria, etc. Né? Isso aí é século XVI, Lutero, Calvino, etc. Né? Muito bem. Então, continuando, seguindo essas linhas aqui, né, a base da nossa conversa aqui são esses livros, né.
Muito bem, é muita coisa que pode ser dito, mas muito bem. Então, nesse tempo, né, vamos imaginar as duas linhas, então. Então, você tem judaísmo, são vários judaísmos, você lembra que desde o início do judaísmo você tinha lá os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, né? Então, tinham vários grupos judeus e eles foram dispersos, né? E aí uma linha ficou ali mais no norte da Europa, né, na região da Rússia, Polônia. E uma linha, a sefardista, foi mais ali para a Espanha e conviveu bem com a expansão do Islã. Por exemplo, o Islã vai surgir no século VII. Depois os mouros vão chegar até a Espanha. E aí vai ter um convívio ali, né? Porque o Islã também é uma religião monoteísta, né? Um Deus único. E não tinha imagens também, né? Então já diferenciou aí, porque o Islã surgiu ali junto aos bizantinos, né? Com os nestorianos e tal. Esse livro vai contar como é que foi essa jornada do Islã. E aí, os grupos iconoclastas dentro dos bizantinos, ou seja, grupos iconoclastas são aqueles grupos que não queriam imagem dentro dos bizantinos, né? Não queriam imagem dentro dos bizantinos. E aí, então ficou esse grupo, ou seja, os judeus e os islâmicos convivendo, né? Porque não tinham imagem, não tinha um Deus único, não tinha trindade, ó, pra você ver. E aí, ambos perseguidos, né, em vários momentos, por exemplo, pelas cruzadas, né? As cruzadas perseguiam tanto os mouros, né, os islâmicos, quanto os judeus também, sofriam massacre, etc. Muito bem, e aí depois teve a reforma, teve o movimento iluminista, teve o iluminismo também no judaísmo. Aí o judaísmo, interessante, esse livro também é bom para falar disso. O judaísmo então ficou uma linha mais liberal, mais iluminista, e aí formou-se, né, tem a linha mais mística, que é o hassidismo, e a linha mais ortodoxa, né, contra esses liberais, né, que inclusive queriam não usar mais o hebraico, etc. Queria, né, ajeitar as coisas ali com o mundo iluminista, o mundo alemão, né, austríaco, etc. Então, depois surgiu um outro judaísmo ainda, que é o Massorti. O Massorti ele tenta conciliar os dois lados. Ele não é muito liberal e também não é o ortodoxo, né, que é o judeu, sim, né, rabínico, etc. Muito bem, no século XIX para o XX foram surgindo outros movimentos dentro do cristianismo para atrair os judeus, os chamados movimentos eles passaram os judaizantes, né? São os cristãos judaizantes, muito da linha reformada, né? Porque tem em comum com os judeus que não usam imagem, né? Não tem intercessão do santo, etc. Então, inclusive judeus étnicos, né? Judeus étnicos que usam a indumentária, a vestimenta judaica. Então é interessante que ele foi formando essa linha reformada judaizante nas igrejas reformadas, inclusive eu já vi isso em igrejas reformadas, mas aí ao longo do século XX foram surgindo, então, migrando dessas religiões reformadas, pentecostais, etc., adventistas, sétimo dia, testemunhos de Jeová, vários migraram e formaram, então, o chamado judaísmo messiânico ou nazareno, que tem diferenças aí, tem grupos nazarenos, messiânicos, mas a nomenclatura é complicada porque todo o judaísmo, seja ortodoxo, seja o rabínico, né, seja o massorti, todos são messiânicos de alguma forma, porque esperam o Messias, né? E enquanto que o judaísmo messiânico ou nazareno já diz que o Messias já veio, que é a figura de Yeshua, né, Ben Yosef, que é o Jesus de Nazaré, que foi cooptado pela igreja, né, pelo cristianismo, né? Então esse Cristo, esse Jesus está aí, é uma má leitura, uma má interpretação do nosso Messias, né, a ideia judaica, e eles tentam conciliar então uma forma de sincretismo, né, vamos discutir depois o que seria esse sincretismo, entre o cristianismo e o judaísmo, né? Então, ou seja, são judeus que aceitam, né, por exemplo, o Novo Testamento, né, que é a Nova Aliança, inclusive esse livro que vai mostrar assim, a forma de leitura, né, de que, por exemplo, os grupos cristãos ficam procurando, né, eventos messiânicos que indiquem Jesus lá no Antigo Testamento, né? E tem aquelas cristofanias, ficam procurando aparições de Jesus, né, lá no Antigo Testamento. Ou seja, você vai ler no livro, né, com a ótica já de outra religião. Então você, sendo cristão, vai ler a Bíblia hebraica com o olhar cristão, né? E ele faz isso complicado, né? Isso é complicado porque é até anacrônico, né? Até anacrônico no sentido de que você está procurando na Bíblia hebraica coisas que é do pensamento cristão, né? E aí também tem a dificuldade de conciliar, né, o judaísmo conciliar esse judaísmo messiânico, né, ou de testemunho de Yeshua, com, por exemplo, as práticas cristãs, né, da Páscoa, né? E tem a Páscoa judaica, que eles seguem a Páscoa judaica, e a Páscoa cristã, que é a questão da ressurreição de Jesus, né, de Yeshua. E as datas também, né? Então tem as questões de qual data, 14 de Nissan, 15 de Nissan, e a data católica, a data cristã é outra, né? Algumas religiões cristãs, né, fazem sempre a mesma vez por semana ou uma vez por mês a Páscoa, né,
a Santa Ceia, enquanto que outras religiões fazem a Páscoa apenas, a Santa Ceia apenas uma vez por ano, né? Então, ou seja, como é que vai conciliar? E aí é interessante justamente isso, ou seja, como uma fé, né, tenta conciliar elementos de outra fé. Agora, eu acho interessante estudar tanto o judaísmo quanto o cristianismo, entender qual é o contexto de cada um, né, essas relações entre os ambos, ainda mais agora no século XX, em que teve uma aproximação mais dos judeus e dos cristãos, né, e ficou ali agora a polaridade judeu e cristão de um lado contra os islâmicos de outro. Né, que interessante que durante muito tempo é o contrário, eram os islâmicos e os judeus, e os cristãos ali, nas cruzadas e tal. E aí agora inverteu a coisa, né? Então, entender essas relações aí do judaísmo e do cristianismo e essas tentativas de sincretismos, né? Que é o chamado aí, o judaísmo messiânico ou nazareno, ou o judaísmo, né? Os judeus que têm o testemunho de Yeshua, né? A fé, né? A fé de cada um e tal, mas a questão do sincretismo, vou fazer um vídeo sobre isso, é conciliar opostos, né? Juntar pedaços, textos, ideias, cerimônias de uma religião e tentar, né? Então fica complicado para um judeu messiânico apresentar o Novo Testamento, a Nova Aliança, para um judeu rabínico ortodoxo, né? Essas questões aí vão ficar para o próximo vídeo, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.